Olá, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico dos vereadores de São Paulo. Neste programa, o cidadão paulistano acompanha os discursos dos seus representantes na Câmara Municipal de São Paulo sobre os mais diversos temas, sempre relevantes para a capital paulista e para o Brasil. São apresentadas as falas dos parlamentares proferidas nas sessões plenárias com duração de aproximadamente 5 minutos. O tema e o assunto abordados são de livre escolha de cada vereador. A partir de agora, você acompanha alguns destes discursos. Gostaria de aqui ler uma carta que eu encaminhei ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, a Tereza Campelo, a Márcia Lopes, a Luiz Mercadante, a senadora Simone Tebet, Pérsia Arida e Guilherme Melo, que considero importante, são os membros da Comissão de Desenvolvimento Social do Governo de Transição. Venho cumprimentá-los pelo trabalho que estão realizando na equipe técnica do Governo de Transição na área do desenvolvimento social e sugerir que para esta equipe sejam chamados alguns dos economistas que têm estudado aprofundadamente como efetivar o que está expresso no item 20 das diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil 2023 a 2026, que aprovados pelo PT, PSB, PCdoB, Partido Verde, PSOL, Rede Sustentabilidade e Solidariedade. Assinalo que esta carta foi por mim enviada a essas pessoas no dia 17 de novembro. Abrindo aspas, um programa Bolsa Família renovado e ampliada precisa ser implantado com urgência para garantir renda compatível com as atuais necessidades da população. Um programa que recupere as principais características do projeto que se tornou referência mundial de combate à fome e ao trabalho infantil e que inove ainda mais na ampliação da garantia da cidadania para os mais vulneráveis. E assinalo aqui estas 4 linhas. Um programa que, orientado por princípios de cobertura crescente, baseados em patamares adequados de renda, viabilizará a transição por etapas no rumo de um sistema universal e uma renda básica de cidadania. Portanto, está no programa do presidente Lula, que foi eleito no primeiro e no segundo turno, no dia 2 de outubro e no final de outubro, para ser presidente, e isto era um dos itens mais importantes de seu programa de governo. E eu, então, acrescentei, gostaria de sugerir, pois, que além das pessoas que foram chamadas para constituir o grupo técnico sobre desenvolvimento social, possam também ser chamadas algumas daquelas que, nestes últimos anos, têm muito estudado, publicado artigos e livros, participado de conferências nacionais e internacionais, como a professora Aldaíse Sposati, titular da PUC, ex-vereadora e secretária de Assistência Social de São Paulo, Fábio Waltenberg, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, diretor da pesquisa da Rede Brasileira da Renda Básica, um dos principais pesquisadores da experiência pioneira da Renda Básica de Cidadania em Maricá, Rio de Janeiro, Leandro Ferreira, mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC e presidente da Rede Brasileira da Renda Básica, Paola Carvalho, mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretora de Relações Internacionais da Rede Brasileira da Renda Básica, Washington Quaquá, estive ainda
na última semana, que é vice-presidente do Partido dos Trabalhadores e que foi o prefeito de Maricá que pioneiramente instituiu o programa de renda básica em andamento naquela cidade. E desejo ainda acrescentar os nomes de Tatiana Roque, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Bruna Carnelossi, professora da PUC São Paulo, Marcelo Lessa, todos membros da Rede Brasileira da Renda Básica, e também de Mônica de Boile, saliento que Leandro Ferreira, que desde 2017 preside a Rede Brasileira da Renda Básica, está muito bem preparado para bem interagir com todo este grupo de pessoas e colaborar com a equipe de transição. Enfatizo que, ao final da carta, eu digo: considero muito importante que a equipe de transição esteja atenta às recomendações das notas técnicas da Defensoria Pública da União, aqui anexas, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de 26 de abril de 2021, que obrigou o governo federal a regulamentar com correção o que está definido na Lei 10.835 de 2004, que institui a renda básica de cidadania até chegar ao seu caráter universal e incondicional. Verifiquem que a Lei 14.284, de 29 de dezembro de 2021, que institui o Auxílio Brasil e extinguiu o Bolsa Família, segundo o parecer da Defensoria Pública da União, não atende adequadamente à decisão do Supremo Tribunal Federal ao acatar o mandado de injunção da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, em nome do morador de rua de Porto Alegre, Alexandre da Silva Português, com Z ao final, epiléptico, com 51 anos, que vinha ganhando R$ 89 por mês do Bolsa Família. Respeitosamente, Eduardo Matarazzo Suplicy. Eu quero aqui assinalar que esta carta teve o propósito de chamar a atenção para algo importante, e quero assinalar também que quando a equipe de transição do governo Lula apresenta uma proposta de emenda à Constituição para prever gastos fora do teto por 4 anos, e que essa negociação pode baixar para menos anos, e se o propósito é para criar um novo Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, para que fiquem fora do teto de gastos por 4 anos, é preciso estar atento para saber em que medida o governo do presidente Lula vai, de fato, manter o seu propósito de realizar a transição do programa Bolsa Família para a renda básica de cidadania, até atingir o seu caráter universal e incondicional. Muito obrigado, senhora presidenta. Também gostaria de fazer um apontamento aqui de um fato relevante, de importante, que aconteceu no dia de ontem aqui na Câmara Municipal. Foi a aprovação do projeto do PL 634/2022, que após uma grande pressão, uma grande demanda aqui das professoras da área da educação, uma demanda das aprovadas em concurso público, foi aprovado este projeto, encaminhado aqui pelo Executivo, pelo prefeito à Câmara Municipal, que amplia em 610 cargos o número de professoras da educação infantil, os cargos de PEI. Então, a gente tem um déficit muito grande na rede municipal, e esse projeto que chegou aqui à Câmara Municipal
ele 610 cargos está muito aquém das nossas necessidades por conta desse déficit, mas é um passo. Foi dado um passo e foi aprovado, e nesse projeto nós conseguimos também articular uma emenda para que houvesse a renovação dos contratos das professoras que vencem agora também no mês de dezembro, né, deste ano, e que, se não fossem renovados os contratos, as crianças no início do ano ficariam sem aula, né? Teriam a volta no início de 2023 sem aulas. Nossas escolas com cargos vagos, professores sem contratos, né? Ficariam sem contratos, sem a nomeação dos aprovados no concurso público. A gente teria um problema muito grave aqui. Os pais e mães ficariam de cabelos em pés, né? Porque os seus filhos não teriam aula, não teriam professores suficientes nas nossas escolas. Então, foi aprovado também essa emenda, o projeto foi aprovado por unanimidade nesta casa. Tiveram presentes aqui professoras, os aprovados no concurso público. A gente defende o concurso público na cidade de São Paulo. A gente não defende contratação temporária. Contratação temporária, ela é excepcional. A gente quer que todos esses contratos venham para a rede direta, sejam da rede direta, mas aí é preciso ter concurso público, é preciso nomeação dos aprovados, e é importante isso. Então, o projeto foi aprovado aqui e ele seguiu, a carta de lei seguiu para a prefeitura. Ontem, no início da noite, o próprio presidente da Câmara, Milton Leite, fez questão de fazer uma fala aqui na defesa da nomeação dos aprovados, dos 610 aprovados no concurso público, e pela renovação dos contratos das professoras da rede municipal. E hoje o prefeito Milton Leite, ele está como prefeito em exercício, né, na prefeitura, porque o prefeito Ricardo Nunes foi viajar representando a prefeitura de São Paulo. Então o prefeito Milton Leite está como prefeito em exercício. Então, fazer um apelo ao prefeito em exercício, Milton Leite, que sancione, né, o PL 634 para que ele vire lei, para que a gente possa dar continuidade aí, tanto na nomeação como na renovação dos contratos das professoras. E também gostaria de fazer um apontamento aqui do projeto que foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa, vereador Eli Correia. O projeto que retoma a isenção das pessoas com mais de 60 anos, dos idosos a mais de 60 anos, no transporte público, né? Então, foi aprovado na Assembleia Legislativa, e aí foi modificado o texto do governo, que previa lá que os acima de 60 anos que estivesse no CAD único, mas a Assembleia Legislativa, os deputados derrubaram, fizeram uma alteração nessa parte e aprovaram a retomada da isenção a nível estadual. E nós temos aqui, vereador Eli Correia, então, eu tenho um PLO, Vossa Excelência também tem projeto de lei, podia reunirmos todos os vereadores que têm projetos com essa iniciativa e pedir aqui para o presidente da casa, Milton Leite, para a gente pautar esse projeto, para que a Câmara Municipal também retome a isenção dos aposentados, das pessoas com mais de 60 anos aqui no transporte público municipal, o que é muito importante. Já temos esse precedente no Estado. E outro precedente que nós temos no Estado é que lá houve a reforma da Previdência, houve o confisco de aposentadorias e pensões dos nossos servidores, e foi revogada, graças a uma grande luta. Lá tinha lá o PDL 22, organizado lá pelo professor deputado Carlos Janazzi, com as entidades, com as pensionistas, aposentados e pensionistas, fizeram um grande tuitaço, as entidades representativas dos servidores, e eles derrubaram o confisco. A partir de janeiro de 2023, o aposentado e pensionista vai recolher a Previdência a partir do teto do regime geral da Previdência, e não mais do salário mínimo. E aí, aqui a gente tem, eu protocolei aqui, tem um projeto... Vereador. Já finalizando, senhora presidente. O PDL 92 aqui tramitando na Câmara Municipal, para que a gente faça esse debate, que se unam todos os vereadores e vereadores, para que a gente derrube também o confisco municipal, que foi implementado da mesma forma que do Estado, aqui foi implementado, e os aposentados e pensionistas do município, eles são confiscados das aposentadorias e pensões para quem ganha acima de um salário mínimo. Isso é uma grande covardia, um grande crime que a gente precisa
reverter aqui no município de São Paulo. Então, tem uma grande mobilização dos aposentados e pensionistas para que a gente paute isso aqui também. Em termos orçamentários, vereador Eli Corrêa, isso significa absolutamente nada numa cidade que tem um orçamento de quase 96 bilhões de reais, né? Essa revogação do confisco de aposentadorias e pensões não chega nem a 500 milhões de reais. É algo muito insignificante no termos orçamentários, em frente às condições, né, que essas pessoas aposentadas e pensionistas estão sem recursos para comprar os seus remédios, sua cesta básica, seus alimentos. Então, é necessário, é urgente que a gente paute aqui também na Câmara Municipal e revogue o confisco de aposentadorias e pensões também no município de São Paulo. Obrigado, senhora presidente. Voltamos em instantes com o Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo. Até já. Acompanhe as nossas playlists no canal oficial da Câmara no YouTube. É só apontar a câmera do seu celular no QR Code que aparece aí na sua tela. Voltamos em instantes com o Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Paulo. Olá, estamos de volta com o programa Tribuna Livre. Fique agora com mais discursos dos vereadores de São Paulo. Como temos falado bastante nessa casa, no dia 1º de janeiro vamos ter a volta da gratuidade no transporte público para idosos com mais de 60 anos, aqueles com cadastro CadÚnico. Segundo a Prefeitura, devem se beneficiar mais de 150 mil idosos. Essa é uma luta que vinha travando desde o meu primeiro dia como parlamentar, até porque no próprio rádio, quantas reclamações foram feitas. E são feitas. Como presidente da Comissão Extraordinária do Idoso e Assistência Social, dia 1º de novembro, recebi como reivindicação que isso se estenda para todos os idosos. A conselheira do CMI, Centro Municipal do Idoso, destacou estudos que comprovam que, orçamentariamente, é possível retomar a gratuidade do transporte público para pessoas acima de 60 anos. O senhor João Lindolfo Filho, representante da SP Trans, afirmou que estudos estão sendo feitos para analisar o retorno da gratuidade do transporte público na capital paulista para quem tem mais de 60 anos e que vai compartilhar conosco essas informações assim que concluídas. Mas, como todos sabem, o prefeito pediu um estudo sobre a viabilidade jurídica, financeira e econômica da tarifa zero para toda a nossa população, que é uma forma de desestímulo ao uso do automóvel em meio ao avanço das mudanças climáticas. No último dia 14, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por decisão unânime, votou naquela tarde pela volta da gratuidade. E ontem, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, aprovou também um projeto de lei que garante em todo o Estado a gratuidade acima dos 60 anos e foi encaminhado para o governador. O passe livre municipal vem crescendo nos últimos anos no país, chegando ao interior, a Grande São Paulo, até as cidades de médio porte em outros estados, como Caucaia, por exemplo, no Ceará, mas enfrenta desafios principalmente orçamentários. Isso, na minha opinião, coloca nossa cidade em outro patamar, em todos os sentidos. Além da preservação do meio ambiente, isso vai garantir efetivamente para todos os cidadãos de nosso município o direito de locomoção entre a sua casa e seus locais de trabalho, serviços e lazer. Vai redistribuir mais equitativamente a partir dos recursos que cada um dispõe a cobertura dos gastos necessários para garantir esse direito. Melhora a qualidade do serviço de transporte coletivo por ônibus. O principal benefício indireto que o sistema de tarifa zero trará será seguramente o da liberação dos recursos familiares atualmente gastos com o transporte. Trata-se, de fato, de uma economia, na minha opinião, significativa para as famílias de baixa renda, que poderá ser destinada à satisfação de outras necessidades, como a alimentação, a melhoria da habitação, o vestuário e lazer. Muita gente se assusta com a possibilidade de ninguém pagar nada mais para ser transportado, porque essa ideia é inteiramente diferente de tudo a que estamos acostumados quando se trata de transporte coletivo. Mas, de fato, ela não tem muito de novo.
O princípio é o mesmo que já é adotado para outras necessidades básicas, como a educação, a saúde, a coleta de lixo. Por exemplo, como todos têm que ter acesso à educação, independentemente de terem ou não dinheiro para pagá-la, o governo tem a obrigação de fornecer educação gratuita para todos. E ele faz isso cobrando do conjunto da sociedade, através dos impostos, os custos da rede escolar pública, tenhamos ou não filhos na escola pública. O transporte coletivo é um direito tão essencial como o da educação, da saúde, da coleta de lixo. A própria Constituição já o classifica assim, especialmente em cidades do tamanho de São Paulo, em que as distâncias que a população tem que percorrer ficaram muito grandes. Nada mais natural, portanto, que deixar de cobrá-lo do usuário e passar a cobrar o seu custo do conjunto da sociedade. Com a tarifa zero, o direito de ir e vir passa a ser, portanto, plenamente assegurado, porque se garante a locomoção de todos, seja qual for a renda das pessoas, o sistema de transporte coletivo fica mais justo e mais democrático. Mas tudo isso, tenho total convicção que deve ser feito dentro da realidade orçamentária da cidade e não a qualquer custo ou irresponsabilidade. Registro aqui o meu apoio e a minha completa e total força para que realmente esse projeto saia do papel e possa realmente se tornar uma realidade. Até cumprimento o prefeito pela iniciativa de designar estudos, pessoas fazerem estudos sobre essa viabilidade desta realidade de não se pagar mais a passagem do coletivo. Então, mais do que nunca, como presidente da Comissão Extraordinária do Idoso, estou empenhado para que isso se torne uma realidade, a gratuidade do transporte público. Eu queria, na verdade, nesses 5 minutos, fazer uma fala bem breve. Primeiro, parabenizar essa casa que votou ontem a questão das dark kitchens. Hoje eu recebi aí de muitas pessoas alguns questionamentos, querendo entender melhor. A gente teve a oportunidade de conversar, mas efetivamente é uma nova modalidade que surgiu na evolução da nossa sociedade, e claro, frente ao Covid, todo mundo em casa, todo mundo querendo se alimentar e, claro, quer receber essa comida quente, quer receber essa comida de uma maneira bem rápida, prática e, claro, sem nenhum tipo ou com o mínimo de contato possível. Então, parabenizar essa casa. Da mesma forma, também eu quero parabenizar o prefeito Ricardo Nunes, que, na minha opinião, trouxe de volta aí ao seu time para uma pasta fundamental, aquele que foi o responsável, acho que eu posso dizer assim, junto com o prefeito Bruno Covas, junto com o prefeito Ricardo Nunes, de trazer de volta o secretário Edson Aparecido, agora na Secretaria de Governo. Então, pela experiência que ele tem de ter sido deputado estadual, deputado federal, secretário da Casa Civil no governo de Geraldo Alckmin, eu tive o prazer de tanto trabalhar com ele na Casa Civil, quanto trabalhar como secretário também, adjunto e secretário depois em exercício na Secretaria de Justiça, junto com o secretário Edson Aparecido. Então, acho que acerta mais uma vez o prefeito Ricardo Nunes. Demonstra que, independente de questões políticas, independente de questões eleitorais, claro, está trazendo e quer colocar os melhores quadros, os melhores técnicos na prefeitura, porque a gente sabe o quão difícil é fazer a gestão de uma cidade como São Paulo. E nós aqui como Câmara, muitos de nós elogiamos e muito o trabalho do secretário Edson Aparecido na saúde e agora esperamos que ele tenha o mesmo empenho, e creio que assim o fará, na Secretaria de Governo. E quero também falar especificamente, também parabenizar o nosso governador Tarcísio, que já fez aí escolha de algumas figuras para algumas secretarias. Eu preciso me segurar aqui para não falar coisas a mais do que eu não posso, Sandra? Mas eu queria especificamente, sem citar nomes, mas especificamente parabenizá-lo por ter a coragem de, mesmo num período que se fala, olha, a gente precisa economizar e essa é a visão, sim, do governo do Estado, a gente precisa reduzir a máquina e essa é a visão, sim, do Tarcísio, do seu governo, mas teve a coragem de cumprir uma promessa de campanha e disse ontem que a Secretaria de Mulheres sairá do papel.
A gente sabe porque nós aqui como vereadores, principalmente as vereadoras que têm feito um trabalho intenso, específico na defesa da questão das mulheres, o quanto tem batalhado, o quanto a gente tem discutido, o quanto a gente inclusive tem, infelizmente, se assustado com casos que acontecem de violência aqui na cidade de São Paulo, no estado, no Brasil e no mundo. Então acerta o governador Tarcísio de Freitas de criar a Secretaria da Mulher, né? E aí eu queria também aproveitar que a gente está falando do governador Tarcísio e também falando da mulher, queria colocar aqui um ponto, um questionamento à grande imprensa, mais especificamente à Folha e o Estado, que colocou de uma maneira um tanto quanto... foi um questionamento, mas eu senti um tom de... um tom pejorativo quando falava o seguinte: por que a Cristiane de Freitas está no grupo de transição? Não é da mesma forma que eles trataram a Janja, quando a grande imprensa, inclusive, fez no Jornal Nacional, fez no Fantástico, entrevistou, e aí saiu até o preço da blusa que ela usava, que era mais de R$1.000, tudo... Não, da Janja, não era da Marisa, não, da Janja. Não, acho que da Janja mesmo, ela que deve ter comprado. Mas com todo respeito, é óbvio, se o presidente ganha, ele não ganhou sozinho, principalmente porque a gente sabe, né, que acho que ao lado, à frente, atrás, em cima, abaixo de todo homem existe uma mulher. Né? A gente não vive sem as mulheres, a gente não estaria aqui sem as mulheres. Mas a minha fala aqui é de indignação para uma parte da imprensa que coloca um questionamento numa coisa tão natural, tão óbvia, até porque, geralmente, a presidente do Fundo Social sempre foi, a não ser na questão do Dória, que ele fez uma mudança e levou para lá o Sabará, que já tinha uma certa experiência. Então, sempre foi a mulher do governador. Lembrando que é um trabalho voluntário, não tem vencimentos. Então fica aqui esse ponto de questionamento. Eu acho que tem que entender melhor, tem que respeitar mais as autoridades constituídas. Lá na urna, o Estado de São Paulo elegeu para governar Tarcísio de Freitas. Consequentemente, Cristiane Freitas como primeira-dama do Estado, e assim ela vai se portar. Muito obrigado. Essa edição do programa Tribuna Livre fica por aqui. Agradecemos pela audiência. Caso tenha perdido algum programa, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.